Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias e Técnicas Psicoterápicas 3. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas dentro do psicodrama, na verdade a utilização dessas técnicas, qual a finalidade, por que se utilizar de técnicas dentro do psicodrama. A gente sabe que a psicoterapia ela é um mecanismo que funciona visando que o sujeito ele busque o seu autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento ele ganhe uma qualidade de vida em diversos aspectos. E dentre as psicoterapias a gente tem várias possibilidades de atuação e o psicodrama é uma delas. E dentro do psicodrama a gente pode e deve se utilizar de diversas técnicas, porque como o próprio Moreno fala, a particularidade do psicodrama é justamente o uso da ação, não ficar somente na verbalização, não somente na fala. E as técnicas, elas nos auxiliam justamente nesse lugar dessa ação, de fazer essa ação. Quando a gente fala de técnica do psicodrama, eu sempre ressalto do cuidado que nós temos que ter, que a técnica ela não deve ser utilizada somente como se fosse qualquer coisa, digamos assim. Eu não tenho o que fazer ou eu não sei o que fazer. Lembrei de técnica tal e vou utilizar. A ideia não é essa. As técnicas, elas cumprem uma função. Elas têm uma base teórica para que elas sejam aplicadas e que elas sejam eficazes, né, nos momentos das suas aplicações. E aí, dentro do psicodrama, a gente fala de técnicas, muitas técnicas, e dentre elas nós temos as técnicas que nós chamamos de básicas, que são as técnicas que surgem a partir do referencial teórico da matriz de identidade. Como a gente viu nas nossas aulas, a matriz de identidade é a teoria que delineia o desenvolvimento humano. Então, a constituição psíquica do ser humano é compreendida dentro do psicodrama a partir da matriz de identidade. E da matriz de identidade, o Moreno também tira as 3 técnicas que ele chama de técnicas básicas, que são o duplo, o espelho e a inversão de papéis. E aí compreender um pouquinho por que, Mayra, que essas técnicas elas surgem justamente da matriz de identidade. Quando a gente viu matriz de identidade, a gente viu que ela é composta por fases. Então a criança ela nasce no que o Moreno chama no seu primeiro universo, onde está tudo confundido. Então a criança ela não sabe o que é ela e o que são as outras coisas ao seu redor. E nesse primeiro momento, onde está tudo confundido, a mãe ou qualquer pessoa que ocupe esse lugar do primeiro tu na relação, eu saliento isso porque dentro do psicodrama a gente tem outro termo muito importante, que é o termo papel, que diz que qualquer pessoa pode assumir papéis, ou seja, dentro de um desenvolvimento saudável da criança, qualquer pessoa pode assumir o papel. Eu estou falando a mãe porque, digamos que é o mais comum, mas qualquer pessoa pode assumir esse papel. E quando a gente está nesse primeiro momento, onde a mãe assume esse primeiro tu para a criança ela não identifica o que é ela, o que é a mãe, ou seja, o eu e o tu estão confundidos. E quando esse eu e tu estão confundidos, o tu, por ser a pessoa mais desenvolvida inicialmente nessa relação, é quem explica, digamos assim, as necessidades do eu. A criança chora e a mãe identifica se é de fome, se ela fez alguma necessidade básica. Então, esse primeiro tu na nossa Constituição, ele assume o papel de duplo, que é justamente o que vai fundamentar a técnica psicodramática do duplo na psicoterapia. Quando a gente for usar com adultos e crianças, a técnica pode ser usada com qualquer pessoa, mas a gente precisa ter minimamente essa capacidade do sujeito de se identificar, de saber que ele é um sujeito diferente dos outros. E aí a técnica do duplo, ela funciona
com a finalidade de fazer com que o sujeito ele se dê conta das suas demandas, onde ele, digamos, está com dificuldade de perceber isso ou de lidar com isso. E assim como no nosso desenvolvimento, a mãe funciona, esse tu inicial, que eu estou usando a mãe como exemplo, como essa pessoa que vai dizer justamente das necessidades da criança. E a técnica do duplo na psicoterapia vai ter essa finalidade de explicitar quais são as necessidades daquele cliente ou qual é uma fala que o psicólogo está percebendo que a pessoa não está se dando conta. Então o duplo vai servir como um alargamento da consciência do sujeito naquele momento. E aí a gente segue o desenvolvimento e nós temos a técnica do espelho, que também vem da matriz de identidade. E nessa técnica, a criança, ela, no seu desenvolvimento, ela já se reconhece, ela já reconhece o outro, mas ela ainda está muito, digamos que, não consciente de si, vamos usar assim, e ela acaba por imitar muitos comportamentos. A gente vê a criança quando pega, por exemplo, as roupas da mãe ou do pai ou os sapatos, sai andando pela casa, a criança pega a maquiagem, passa lá toda a maquiagem. Então a gente percebe isso de uma forma muito tranquila se a gente observar o desenvolvimento de uma criança. E na psicoterapia, a técnica do espelho serve para que o cliente ele se dê conta de comportamentos que ele tem apresentado, que tem, digamos que, interferido na vida dele e ele não tem se dado conta. Como, por exemplo, vamos dizer que a pessoa está na terapia e ela tem o comportamento de sempre estar roendo a unha. Então, sempre que ela vai falar de uma demanda mais complicada ou algo mais difícil para ela, o psicólogo percebe que ela começa a roer a unha. E aí, é um comportamento que ela não se dá conta. E o psicólogo, em algum momento, na aplicação da técnica, ele mostra lá a pessoa, aliás, ele começa a roer a unha e a pessoa nota, talvez se incomode ou não, e aí vai depender da singularidade de cada um, mas a ideia é que a pessoa note, então o psicólogo está lá roendo a unha, ou simulando que está roendo a unha, a pessoa nota e pode questionar, por que você está fazendo isso? E aí ele vai perguntar se, por exemplo, ela não recorda de nenhum comportamento desse tipo, se ela percebe-se fazendo isso. Então, a técnica do espelho cumpre a função de que a pessoa se dê conta de um comportamento dela que ela não está percebendo naturalmente, digamos assim. E além da técnica do espelho, a gente tem também a técnica da inversão de papéis. E aí é a culminância do desenvolvimento saudável do ser humano, porque quando o sujeito ele consegue inverter papel, que é se colocar no lugar do outro e permitir que esse outro se coloque no seu lugar. E aí, trazendo a técnica mesmo da inversão de papéis, a gente precisaria na psicoterapia que os dois sujeitos estivessem presentes, ou seja, vamos imaginar a situação dessa mesma criança que a gente está pensando se desenvolvendo com alguma demanda com a mãe dela, que é o que a gente está usando de exemplo. Eu preciso, enquanto psicóloga, ter na sessão a mãe e essa pessoa para que eu possa efetivamente fazer a técnica da inversão de papéis. E a técnica da inversão, ela cumpre a função de que o sujeito, ele se perceba no lugar do outro, ele perceba a relação pelo olhar do outro, pela visão mesmo do outro. E a gente lembra do poema Divisa, do Moreno, como eu já o li em algumas aulas. E essa técnica ela vai possibilitar essa consciência da relação. Então, o eu e o tu, eles literalmente invertem os papéis para que essa relação ela ganhe em termos de compreensão. Então, eu vou parar de, digamos, colocar
a falha ou a culpa no outro e vou perceber qual é a minha responsabilidade nessa relação. A gente tem essas 3 técnicas básicas e existem outras diversas. O psicodrama, até cumprindo, acredito, o que a sua teoria acredita, é uma teoria que se propõe diversas formas diferentes, porque nós somos convidados a sermos criativos e espontâneos. E quando a gente tem esse convite, essa espontaneidade, essa criatividade, nós somos convidados a inovar, a criar, a inventar. Então, existem outras tantas técnicas. Existe a técnica da cadeira vazia, do solilóquio, da concretização, dentre outras tantas. E elas sempre, eu ressalto essa questão, que elas sempre vão cumprir alguma função dentro da psicoterapia. Então, não é o uso da técnica pela técnica. Eu não tenho o que fazer, eu vou usar a técnica. Não. A técnica, ela cumpre uma função, existe um porquê da gente estar fazendo, a gente está utilizando essas técnicas. E aí, eu vou concluir o vídeo sobre as técnicas de uma maneira diferente, deixando para vocês algumas dicas de leitura dessas técnicas, onde vocês também poderão colher referências para o trabalho que eu passei sobre as técnicas dentro do psicodrama. Então, gente, o primeiro livro é esse, Lições de Psicodrama. Esse livro é um livro introdutório no que diz respeito à teoria moreniana. É um livro delicioso de ler, a leitura é muito boa. Eu sempre indico esse livro para quem está iniciando no psicodrama. E para quem já sabe um pouquinho, não custa nada rever, reler ele, eu pelo menos sempre estou relendo. E aí ele traz, dentre todas as coisas do livro, algumas técnicas, tá bom? Então fica de dica esse livro. A gente tem também esse livro da Rosa Cuquier, que é o livro Psicodrama Bipessoal, Sua Técnica, Seu Terapeuta e Seu Paciente. E também nesse livro, a Rosa, ela traz dicas de técnicas, ela explicita como utilizar técnicas nessa configuração do bipessoal, que a gente vai trabalhar também nas nossas aulas, o que é esse psicodrama, mas para o momento vocês se atenham às técnicas que ela descreve um pouquinho, como utiliza, como fazer dentro da psicoterapia. Então a gente tem esse livro também. E o terceiro, o livro Técnicas Fundamentais do Psicodrama, que esse livro aqui é só de técnicas, então a gente tem várias técnicas, é um compilado de escritos desses autores todos. Então vocês vão poder perceber vários autores falando a partir das suas experiências clínicas, dos seus referenciais, do uso das técnicas e também da potencialidade que são as técnicas. Eu sempre ressalto isso, que ter as técnicas dentro do psicodrama é uma ferramenta sem igual para a gente, porque ela possibilita um enriquecimento tanto do nosso fazer como do processo terapêutico do cliente, que é a nossa principal função, né? Facilitar esse desenvolvimento saudável do outro. E as técnicas, elas vêm para cumprir essa função de facilitar esse desenvolvimento do outro. Como eu falei, existem diversas técnicas e quando a gente fala das técnicas básicas que rememoram a matriz de identidade, eu deixo claro também que as demais técnicas que não são consideradas básicas, porque não advêm diretamente da matriz de identidade, elas também vão ter o seu respaldo teórico, ou seja, nenhuma técnica ela é vazia teoricamente, porque senão cairia no achismo, no senso comum, e não é a ideia. O psicodrama é uma ciência, a psicoterapia é uma prática válida, científica, então a gente não pode fazer de qualquer forma. Então, gente, muito obrigada, espero que vocês se deliciem dessas técnicas, percebam a importância e a funcionalidade dessas técnicas, o quanto elas facilitam
a nossa intervenção psicoterapêutica em diversos aspectos. E obrigada pela atenção. Até a próxima aula.